e-mail e por isso eu vim trazer um vídeo para vocês explorando algumas coisas interessantes do Gmail. Vocês certamente já sabem utilizar bastante o Gmail, né? Então é uma ferramenta interessante. Então eu vou direcionar aqui o meu tutorial apenas para coisas que são um pouco mais específicas, né? Que vão ajudar vocês a melhorar a experiência de vocês com o Gmail. O Gmail ele é a plataforma inicial para todos os outros aplicativos da Google. Como vocês podem ver aqui, você pode começar uma chamada no Meet, você pode iniciar um chat aqui no Hangouts, você pode acessar todos os outros aplicativos. Aqui você tem acesso ao Google Agenda, ao Google Keep, ao Google Tarefas, que são outras atividades. Então, o Gmail ele é uma coisa muito interessante que concentra tudo isso. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes que eu uso para o meu e-mail para vocês entenderem algumas funcionalidades. Algumas também que eu não uso, né? Acho que essas configurações aqui iniciais são interessantes para você personalizar. Então, a densidade de exibição, você escolhe o layout do seu e-mail. O padrão, ele mostra os anexos aqui no e-mail sem que você precise abrir o e-mail. Então, aqui, ó, observem que eu posso acessar o anexo aqui sem entrar no e-mail. Então eu cliquei diretamente no anexo e aí eu tive acesso ao documento. A regular ela é a padrão antiga do e-mail, né, que você não tem esses anexos. Você só sabe se tem um anexo ou não, mas você não consegue acessar o anexo sem abrir o e-mail. E o compacto, que ele mostra mais e-mails por página. Então ele fica menorzinho aqui, fica mais denso, tá? Então eu vou botar aqui o padrão, que é o que eu mais gosto de usar. Na configuração de caixa de entrada, vocês podem selecionar algumas opções aqui de direcionamento de e-mail. Então, quando vocês selecionam, vou selecionar as 4 aqui. Quando vocês selecionam, ele passa a dividir a sua caixa de entrada automaticamente. Então, as mensagens gerais ficam aqui na principal, mas se você receber qualquer e-mail de rede social, Facebook, Instagram, Twitter, ele vem para cá, para o social. Se você receber informações de marketing, vendas, produtos, vai vir para promoções. Atualizações, se você tiver qualquer coisa, qualquer mudança de agenda, qualquer alteração em planilha, compartilhamento de documento diretamente no Drive, ele vem para atualizações. E se você tiver grupos online de discussão e listas de e-mail, ele vem para fóruns, tá? Eu particularmente não uso essa opção, mas ela é uma opção muito interessante para quem gosta de dividir a caixa de entrada dessa forma. Aqui nos temas você pode alterar para um tema de sua preferência. Vou alterar aqui o meu para esse tema aqui escuro, para vocês verem que ele muda completamente aqui, né? E aí vai do gosto de cada um, do que é melhor para cada um poder se sentir bem com a sua própria caixa de e-mail, tá certo? Eu vou colocar aqui um tema mais claro porque facilita na passagem do conhecimento para vocês, porque é o tema que vocês estão talvez mais acostumados. E aqui eu vou nas configurações, porque o restante não importa tanto, mas aqui nas configurações tem algumas coisas interessantes. Nesse aqui, mostrar conversas por página, né, você tem aqui a opção acima de mudar o idioma, de mudar o país, enfim. Mas aqui você define quantas mensagens vão aparecer em cada página do seu e-mail. Né? Eu gosto de botar 50, mas você pode escolher uma outra quantidade. Esse tempo aqui é o tempo para cancelamento de envio. Quando eu escrevo um e-mail aqui para qualquer pessoa, vou escrever para mim mesmo aqui, né, teste, e eu envio, ele aparece aqui desfazer. Quando eu clico aqui em desfazer, o envio foi desfeito. Esse e-mail não foi enviado. Então, às vezes você escreveu um e-mail e você, na hora que você mandou, você percebeu que esqueceu de adicionar alguma informação. Então você pode desfazer. E aí o que você escolhe, na verdade, aqui é o tempo que você vai utilizar para poder desfazer. O meu está de 5 segundos aqui, vou até mudar para 10, porque é o mais seguro. Aqui é o comportamento de resposta padrão. Se você quer mandar sempre de forma padrão, respondendo apenas para quem te enviou a mensagem, ou se você quer responder para todos da caixa de e-mail. Tá? E aqui essas outras opções não são... essas opções aqui de cima não são tão interessantes. Eu vou destacar aqui, na verdade, o estilo de texto padrão, que aqui vocês podem definir qual é o estilo do texto
que vocês vão mandar de forma padrão. Então observe que ao escrever um e-mail aqui, eu vou ter uma configuração, né? Sans serif, que você pode mudar a cada e-mail, obviamente, mas aí ele pode mudar o padrão. Então eu vou inclusive alterar aqui porque eu prefiro a fonte Verdana. Então eu gosto mais dela aqui, eu vou alterar. Essas opções são autoexplicativas, vocês vão entrar, né? Eu vou agora aqui passar diretamente para a parte de assinatura. Assinatura é uma parte muito importante. Por quê? Porque é aquela coisinha que vai ficar lá no final dizendo quem você é, seu número para contato, seu e-mail ou qualquer outra coisa que te direcione. Então, vocês podem criar uma nova assinatura aqui, ó, clicando em criar nova. Então, posso colocar aqui assinatura 2. E aí eu vou colocar aqui, né, Gabriel Tarrão, gestor de comunidade, Colégio Marísia Maior. E aí você configura do jeito que for melhor. Você pode aqui mudar a fonte, deixar o seu nome em negrito, né? Então, deixei aqui uma nova assinatura, né? Eu estou usando essa aqui, que é a minha assinatura principal, mas eu sugiro que vocês também criem uma assinatura própria para ficar no final do seu e-mail. Inclusive, você já pode adicionar a saudação final do e-mail. Você pode colocar aqui atenciosamente Gabriel Tarrão, gestor de comunidade, Colégio Marísia Maior. E aí essa informação vai aparecer no final de todos os seus e-mails sem que você precise digitar, tá bom? Então é uma função importante aí. Vou excluir ela porque eu já utilizo essa principal aqui que vocês já veem depois do meu e-mail. E aí vocês escolhem aqui. Se eu criar uma nova aqui, assinatura 2, deixa eu só botar de novo. Para vocês verem. Assim que eu escolho aqui, ela aparece aqui, ó, assinatura 2. Então, para uso em novos e-mails ou para uso em respostas e encaminhamentos. No meu caso aqui, eu uso a principal para os dois casos, né? Mas você pode aqui ter várias assinaturas e escolher para formas diferentes, para respostas ou para novos e-mails. Aqui nessa parte aqui final, para fechar a parte da configuração geral, você pode configurar a resposta de férias. Então, se você tiver de férias, você pode deixar uma mensagem que vai ser enviada automaticamente às pessoas que te enviarem e-mail. Aí você define aqui a data de início dessa mensagem e aí você vai colocar aqui o conteúdo. Você pode colocar lá, estou de férias, responderei assim que possível. Então as pessoas vão receber imediatamente essa mensagem para saber que você está de férias, tá? Então aqui é uma funcionalidade interessante que vocês podem utilizar. Vou salvar as alterações que eu fiz. É importante você sempre salvar quando você fizer alguma alteração, que aí ele vai reiniciar com essas configurações novas, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês algumas configurações de caixa de entrada, que são algumas configurações importantes também. Que isso vai definir exatamente como você se organiza para receber os seus e-mails. Então aqui caixa de entrada, né? Eu vou escolher um tipo de caixa de entrada. Então aqui eu gosto de deixar a minha caixa de entrada com essa aqui, ó, não lidas primeiro. Por quê? Porque ela vai sempre deixar as mensagens não lidas em cima e as mensagens lidas ou todas as demais embaixo. A partir do momento que eu selecionei aqui não lidas primeiro, eu vou só salvar para vocês verem aqui como muda, né? Podem observar que agora aqui as não lidas ficam aqui em cima e todas as demais ficam embaixo. Então estavam misturadas e isso faz com que eu possa perder alguns e-mails que eu não li e que ficaram para trás. E quando deixa todas as não lidas aqui em cima, eu não perco nenhum desses e-mails. Tá? Vou voltar lá para poder a gente ver. Então aqui na seção de caixa de entrada, eu vou botar aqui personalizar para mostrar para vocês. Você pode adicionar várias seções. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar as não lidas primeiro, depois uma seção, né, com estrela, que eu vou explicar para vocês como é esse com estrela, e depois a opção todas as demais, tá certo? Então
Basicamente, eu gosto de deixar essas opções aí. Vou salvar para vocês verem aí que não vai ter nenhum com estrela aqui inicialmente. Mas se eu marcar aqui esse alerta de segurança da Google, que a estrelinha, ele vai deixar aqui. Vou atualizar minha caixa de entrada. Deixa eu atualizar aqui minha caixa de entrada. Porque ela está não lida. Quando eu ler essa mensagem, ao invés dela ser perdida lá entre todas as demais mensagens, ela vai ficar salva nas mensagens que tem estrela. Então, por que eu uso esse com estrela? Porque às vezes algum e-mail que eu já li, mas é um e-mail muito importante, eu quero que ele se mantenha aqui salvo de forma fácil. Então, digamos que eu recebi um documento muito importante, eu já li o e-mail, mas eu quero que ele se mantenha aqui disponível para acessar mais facilmente. Então eu marco ele aqui com uma estrela e ele vai ficar nessa página aqui antes do restante dos e-mails. Então, aqui na caixa de entrada eu gosto de organizar assim, né? Como esse 3 aqui está vazio, não tem nenhuma seção lá na parte 3, é só não lidas com estrela e todas as demais. Mas você pode personalizar, você pode colocar importantes, não lidas, importante, não lidas, com estrela e outras opções. E aqui você escolhe a quantidade de e-mails que aparecem em cada seção, tá certo? Vamos lá. Aqui são os marcadores de importância, que aqui vocês podem ver, vocês podem marcar como uma mensagem importante ou como não importante. Aqui, ó, importante, não importante, que é um outro critério além das estrelas que vocês podem utilizar. E agora eu vou mostrar para vocês, como mais uma dica de organização das configurações da caixa de entrada, como vocês usam os marcadores, tá certo? Então os marcadores, eles são aqueles, o que vai dizer o que é o seu e-mail. Então, todos esses aqui, essas opções aqui ao lado, eles são marcadores. Então você, na caixa de entrada significa um marcador, com estrela é um marcador, adiado, enviado, rascunho, importante, chats, programados, todos os e-mails, tudo isso é um marcador, tá certo? Mas você pode criar novos marcadores que vão aqui determinar o que o seu e-mail vai ter como tema principal. Então, se eu criar aqui um novo marcador, vou criar um novo marcador aqui, ensino médio. E aí eu não vou alinhar nenhum marcador, vou criar. Se eu crio o marcador ensino médio, e na hora de gerenciar aqui os marcadores, aqui no ensino médio, ele está aqui salvo como um dos marcadores que eu vou poder utilizar. Quando eu clico aqui na caixa de entrada, nessa setinha aqui ao lado dos meus marcadores, que categorias, vou mostrar outras opções. Mas aqui eu já tenho a opção ensino médio. Quando eu clico aqui nesses 3 pontinhos na opção ensino médio, eu posso escolher a cor do meu marcador. Escolher esse azul aqui, né? E posso configurar outras coisas também aqui, se ele vai aparecer ou não vai aparecer. Mas aí, como é que a gente utiliza isso? Então, todos os e-mails que eu receber aqui, que sejam do ensino médio, eu posso marcá-los com o ensino médio. Então, digamos aqui, ó, sala do terceiro ano. Vou marcar aqui essa sala com o ensino médio, arrastando mesmo. Posso marcar assim, arrastando, né, convite sala aos professores, posso marcar assim. Como eu posso selecionar alguns e-mails e marcar também. Então, vou selecionar esses dois aqui e vou clicar aqui em marcadores. E aí eu escolho ensino médio. Tarrão, pode ter mais de um marcador? Pode. Se eu selecionar aqui para que ele tenha outro marcador, ele também vai adicionar esse marcador na lista. Tá bom? Então, aplicar, ele vai ter aqui a marcação ensino médio. Eu vou criar aqui um outro marcador, né? Ideia. Vou criar aqui esse marcador, que é de um grupo, enfim, que eu faço parte. E aí eu vou pegar esse marcador aqui, vou colocar uma nova cor, uma cor aqui laranja, e vou adicionar aqui a outros e-mails. Então a minha caixa de entrada ela vai ficar aqui organizada. Então se eu quiser acessar só os e-mails do ensino médio, eu vou clicar em ensino médio
e ele vai mostrar todos os e-mails do ensino médio. Eu vou clicar no Ideia e ele vai mostrar todos os e-mails do Ideia. Tá bom? Para além dessas dicas que eu dei para vocês, básicas de configuração do e-mail, né? Tem outras dicas legais também aqui. Tem o básico, né? Que quando você clica no e-mail aparece várias opções. Aqui você pode arquivar, denunciar spam, excluir, marcar como lida, ou seja, se eu já li esse e-mail, eu posso marcar aqui como lida, suspender, adicionar as tarefas, mover, adicionar marcadores e outras atividades aqui, encaminhar como anexo, ignorar, enfim. Então, quando você clica no e-mail, te dá todas essas opções, tá? Aqui do lado direito do Gmail, você pode ter se perguntado se a gente usa esses aplicativos de alguma forma específica. Quando você clica aqui em tarefas, ele abre uma barra aqui que você pode criar um checklist das suas tarefas. Então você pode aqui adicionar uma tarefa, né? E aí você vai colocar ali organizar turmas, agendar aula, criar plano, produzir PowerPoint. Pronto, você criou uma série de atividades que você tem que fazer no dia. E aí quando você clicar aqui, ele vai riscar as atividades da sua lista, né? E vai ficar guardadas lá nas tarefas que você já realizou. Então, aqui em concluídas, você vai ver tudo que você concluiu. Então, é só um aplicativo integrado ao Gmail para você utilizar como auxílio, né? O Google Keep é a mesma coisa, só que para ideias. Então, qualquer ideia, qualquer nota que você quiser criar, você pode criar aqui dentro do próprio Gmail. Então, é tipo um post-it, né? Então, eu vou criar aqui a primeira ideia. Criar aula inovadora. Google for Education. Pronto, criei aqui uma ideia. Então, ela está aqui guardada como uma ideia que eu tenho nas minhas notas. E o Google Agenda, você pode consultar a sua agenda aqui diretamente no seu e-mail, sem precisar sair para o aplicativo Agenda. Então você vê a agenda de hoje e dos outros dias também aqui, como você também pode criar novos compromissos aqui diretamente no Gmail. Tá certo? Então essas são as principais funções aqui do Gmail que você pode utilizar. É importante que vocês explorem a ferramenta, porque o e-mail é a nossa ferramenta básica de comunicação. E se vocês dominarem esses aspectos todos, vai ser muito mais fácil de vocês desenvolverem, né? Então explorem essa ferramenta, busquem entender quais são as funções que ela tem, que isso vai facilitar o processo de desenvolvimento de vocês e das atividades que vocês propõem. Tá certo? Qualquer dúvida sobre o Gmail, podem me procurar e aproveitem. Até a próxima.